Graça e paz. O dia se aproxima. Hebreus capítulo de número 10, o finalzinho do verso de número 25, nos diz isso. O dia se aproxima. Quanto mais vedes que o dia se aproxima. O dia está se aproximando. Esse dia, escrito com um D maiúsculo, refere-se à volta de Jesus Cristo. Algo que pode até causar temor, mas que a nós, crentes em Cristo Jesus, eleitos, nos causa esperança e alegria de saber que quando isso acontecer, estaremos recolhidos ou seremos recolhidos com o Pai. Mas nesse texto, do capítulo de número 10 de Hebreus, eu queria meditar rapidamente sobre como nos prepararmos para esse retorno do Mestre. Como devemos estar, ou pelo menos tentar, para que quando ele chegar, nos encontre fazendo o que lhe agrada. Alguns ensinos rápidos nós temos aqui então no capítulo 10 da carta aos Hebreus. O primeiro ensino nós encontramos do verso 19 ao verso de número 23, que eu queria trazer para você nesse instante. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Esses 3 versículos, ou melhor, 4 versículos, nos mostram claramente o mandamento descrito no livro de Levíticos, quando a ordenança da proibição de qualquer um entrar diante do Santo dos Santos, só o sumo sacerdote tinha esse privilégio, só o sumo sacerdote tinha esse direito. Então as pessoas que queriam adorar não poderiam adentrar aquele lugar santo, adentrar aquele lugar que simbolizava o Deus falando com o seu povo se consagrando com o seu Deus, o profano aproximando-se do sacro. Mas em Cristo Jesus, toda a proibição de uma adoração, toda a proibição de um vislumbre do que acontecia naquele local, ali no Santo dos Santos, isso foi quebrado. Foi rasgado o véu do Santo dos Santos, foi rasgado o véu que separava o pecador do seu Deus. Você e eu podemos falar com Deus diretamente, sem a preocupação de onde estarmos. Podemos entrar num culto, podemos entrar num templo, podemos adorá-lo, cultuá-lo, cantar e sermos por ele edificados naquele lugar que é santo, que simboliza, que é a casa de Deus. É maravilhoso saber então que não importa a nossa condição social, não importa a nossa condição religiosa, nossa posição religiosa, não importa o nosso gênero, se homem ou mulher, porque sacerdotes, só homens, tinham essa função no Antigo Testamento. Então nenhuma mulher poderia ser sumo sacerdotisa, entrar, falar, cultuar a Deus no lugar santo, no Santo dos Santos. Criança não poderia, só o sumo sacerdote. Louvamos a Deus porque, pela morte de Cristo Jesus, pelo seu sangue, ele nos fez um. Ele nos fez como povo cujo Deus é o Senhor. Um povo único, sem distinção, sem diferença. Um povo adorador. Mas um povo que precisa então ter um coração sincero, do verso 22. Um coração e uma plena certeza de fé, purificando-se, buscando cada vez mais uma consciência e um corpo puro. Que Deus nos ajude a termos consciência, que Deus nos ajude a termos corpo puro, purificado para adoração a Deus. É claro que agora podemos chegar diante do Pai, é claro que agora podemos adentrar ali ao lugar santo de adoração, à igreja, mas não de qualquer maneira, mas não de qualquer situação que podemos pensar, passar e adentrarmos ali de qualquer forma. Devemos ter uma vida de consagração, de pureza.
E quando eu olho isso, vejo que, infelizmente, muitas vezes não acontece. Pessoas chegam diante de Deus querendo, aparentemente, forçar que Deus o aceite da maneira como Ele é. Aliás, eu venho como estou. Essa música, o hino que nós cantamos. Sim, veio como estou, porque Jesus é o meu pastor, é o meu Senhor. Eu venho como estou. Sim, devemos ir como pecadores, mas com consciência e corpo purificados. A igreja é para todos, mas ainda continua sendo lugar de santificação. Que não esqueçamos isso jamais. O segundo ponto, verso 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. A firmeza da nossa confissão, a firmeza daquilo que nós acreditamos. Agora que eu tenho uma consciência e um corpo purificados, agora eu tenho que também ter uma vida conforme eu falo. Eu confesso que Jesus é meu Senhor. Eu preciso então agir como servo desse Senhor. Eu preciso então me colocar como submissão ou em submissão à sua palavra, em submissão aos seus ensinos, querendo agradar a Ele, querendo cultuar a Ele, não os meus desejos e não as minhas vontades. E como isso tem sido difícil, como isso tem sido complicado. Nós temos visto um número muito grande de pessoas se ausentando da casa de Deus simplesmente por olharem para a casa de Deus e identificarem nela algo ruim, identificarem nela algo que não deveria acontecer, identificar nela como responsável pelas piores atrocidades da humanidade. É claro que o cristianismo foi feito por homens. É claro que muitos homens falham, todos os homens falham em suas convicções. Mas mesmo o cristianismo com homens falhos é o melhor a se seguir, porque é o único de todos esses ismos que nós temos visto, ouvido e aprendido, é o único que aponta para Jesus Cristo. É o único que aponta para o Mestre. É o único que aponta para aquele a quem nós confessamos seguir. Vejo muitos cristãos falando mal, falando dos erros de um cristianismo, colocando ideologias, colocando posicionamento de fora como sendo o justo ou o correto, trocando o Cristo pelo que os homens dizem. Oremos firme a confissão da esperança. O melhor para eu seguir é Cristo. O melhor lugar para eu estar é a igreja. O melhor ensino para uma vida não é qualquer ideologia. É o cristianismo da cruz de Cristo Jesus. E o último ensino, versos 24 e 25. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Quanto mais eu penso que o dia está se aproximando, mais eu preciso agora querer congregar, além de guardar firme a minha confissão, além também de entender que agora eu preciso ter um novo pensar, uma nova mentalidade, uma consciência e um corpo lavados. Agora também preciso entender da importância que é estar em comunhão. A palavra no Salmo 133 nos diz que quando o povo está unido em comunhão, ali ordena o Senhor a sua bênção. Não deixemos de congregar. Os dias serão maus. Quanto mais o dia se aproxima, e os dias de vida serão maus. Haverá guerras, contendas. Muitos esfriarão em sua fé. Que Deus nos abençoe para que isso não ocorra conosco. E o lugar para que isso aconteça, de um fortalecimento e não esfriamento de fé, é na casa do Pai. É lá que nós encontramos abrigo. É lá que nós encontramos resposta. É lá que nós encontramos segurança. É lá que nós encontramos alimento. É lá que nós encontramos o nosso Pai. Apenas e tão somente o nosso Pai pode nos dar o que precisamos. Que Deus nos abençoe a amarmos a sua casa,
a amarmos estarmos em comunhão, a mudarmos a nossa mentalidade e termos uma mentalidade conforme a confissão que dizemos ter. Deus nos abençoe. Até a próxima.